Olá, boa tarde. Faltam algumas horas para a abertura oficial da Olimpíada. E o JC Debate aproveita a data para conversar sobre o papel social do esporte. O que ele pode desenvolver que vai muito além da competição. A repórter Maiana Leocádio foi visitar um projeto que leva o tênis para escolas públicas do Brasil e do Uruguai. São Paulo, a Escola Estadual Professora Zenaide Vilalva de Araújo oferece vários caminhos para o desenvolvimento dos alunos. Um deles é o tênis. Um esporte, uma modalidade individual, a criança lida de uma maneira diferente com a vitória e com a derrota. E também tem a questão de não ser uma coisa acessível, né? É um esporte diferente, não tem usualmente esse esporte na grade curricular, então também é uma coisa diferente que os alunos podem conhecer. Marina é coordenadora da Fundação Tênis, uma ONG que leva as aulas para mais de 170 alunos da rede pública de São Paulo. Foi através do projeto que, há 6 anos, Robson foi apresentado ao esporte. Nem conhecia o tênis, só jogava futebol só. Os primeiros dias eu comecei a fazer, aí eu fui adaptando, gostando, aí eu estou fazendo até hoje. Robson está no 2º ano do ensino médio. Já a Bia se formou no ano passado e continua indo à escola só para bater uma bolinha. Eu tenho uma paixão pelo tênis. E essa paixão despertou neles uma vocação. A faculdade já está escolhida. Educação física. É um ramo que eu quero, que também faz parte do tênis, quer ser professor ou jogador até. Aí, Mas jogador do quê? de tênis. Aqui na escola, a prática do esporte é um treino para a vida. E uma das regras da aula de tênis é seguir os valores olímpicos: respeito, amizade e excelência. Respeito com meus amigos, excelência nas aulas e respeito para respeitar todos os mais velhos, né? E é assim que, enquanto eles desenvolvem a técnica dentro da quadra, sem perceber, os pequenos tenistas melhoram o desempenho na sala de aula. Se eles utilizassem a energia que eles tinham, canalizasse para o esporte, melhoraria. E é o que acontece. Eu não andava bem, brigava com meus amigos. Aí agora que eu descobri o tênis, eu consegui fazer amizade de novo. Na minha casa, se eu aprontar ou fazer alguma coisa de errado, aí eu fico um tempo sem vir. As aulas de tênis na escola não vão formar atletas de alto rendimento, mas elas ensinam, além dos valores olímpicos, a disciplina e a persistência. Atitudes que formam um campeão. A gente cobra deles o que a vida vai cobrar futuramente aí. O nosso lema é realizar sonho e transformar vidas. Então, o tênis, o esporte é uma ferramenta para que eles possam fazer o que eles queiram. E para falar sobre o papel social do esporte, recebemos o ex-atleta Francisco Carlos da Silva, o Fran, fundador da Associação Esportiva e Cultural Cauê. E Walter Roberto Correia, professor da Escola de Educação Física da USP. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Nós começamos aí o programa mostrando esse exemplo de um esporte que é o tênis, que já chama atenção logo de cara por ser justamente o tênis, né? Praticado dentro das escolas públicas, que a gente sempre ouve, aí o tênis é um esporte de elite, o menino que falou na reportagem, mas eu só conhecia o futebol, fui apresentado ao tênis aqui dentro da escola. E, no entanto, está aí, está acontecendo e mostrando aí vários resultados. O que a gente pode aprender como lição com um exemplo como esse? Eu acho que a diversificação do esporte, ela, dentro das escolas, a gente já tinha comentado no programa anterior, você poder oferecer outras modalidades que vão além daquelas tradicionais. Vôlei, futebol, basquete, né? O handball. E você mostrar para essa garotada que existem novos esportes, que esses esportes eles podem ser praticados dentro de qualquer ciclo, dentro de qualquer sociedade. Principalmente numa escola pública, que saiu né, a gente fica muito feliz em ver isso. No meu tempo de colégio era a bola de futebol, a bola de basquete e o vôlei e acabou. Hoje a gente vê as possibilidades aí, tem colégios também que estão com um trabalho de natação que é muito bacana, que a gente tem acompanhado, tem visto. A gente fica muito feliz em poder ver que uma escola pública está oferecendo um esporte considerado da elite, que hoje está se massificando dentro das periferias. Isso é muito bacana. Professor. Obrigado.
Eu vejo que uma das coisas que nós podemos aprender é que estamos diante de um fenômeno absolutamente relevante e histórico, que é o esporte. Ele é tão poderoso, ele é tão forte, que ele penetra as mais diversas instâncias da sociedade. O de um esporte de rendimento ou um esporte de elite, como no caso do tênis, ele tem a sua relevância e chega, por exemplo, em outras localidades da sociedade, como, por exemplo, na escola. Né? Ou seja, o esporte como cultura, ele tem uma penetração em diversos segmentos sociais. Talvez com essa percepção nós possamos dar conta de fazer uma escolha, qual é o lugar que nós queremos que o esporte ocupe dentro da nossa vida cotidiana. Qual é o lugar que nós queremos que o esporte ocupe dentro das políticas públicas, sejam políticas econômicas, políticas educacionais e, como nós vimos, uma política de cultura. E qual que é o lugar ideal que ele deve ocupar? Eu acho que falar num lugar ideal é uma atividade bastante arriscada. Por quê? Ele é de uma complexidade tão grande, de tal ordem, ele vai muito... O esporte é mais do que um jogo. Ele é um fenômeno complexo. Sim. Ele é um fenômeno político. Nós vimos na história do esporte como ele foi utilizado como marketing político no período nazista, na Guerra Fria. Nós vimos que ele é um fenômeno econômico. Basta ver a discussão se devemos investir dinheiro público no esporte de rendimento ou devemos fazer uma opção pelo esporte de educação e lazer. Ou seja, acho que nós devemos fazer uma avaliação do potencial do esporte como desenvolvimento humano, na visão de uma política de cultura, na visão de uma política econômica e também numa política de educação. Ele é tão complexo que ele não admite ser colocado apenas numa função e num lugar. Pois é, e o Fran conhece muito bem uma dessas funções, né, Fran? Você está aí há quase 20 anos, então, à frente da Associação Cauê, que leva o atletismo para jovens da periferia aqui na zona leste da cidade. Itaquera. Na verdade, o papel do esporte não apenas formar o alto rendimento, não oferecer para o atleta a condição de viver do esporte, porque a gente sabe que é muito difícil. É uma quantidade muito pequena de atletas que sobrevivem com o que recebem do esporte. Então, assim, você usar o esporte como ferramenta de transformação, como ferramenta de inclusão, e você poder oferecer para as pessoas uma oportunidade de, além de praticar atividade esportiva, você também ajudar na formação do caráter. Então, você transmitir valores que essa criança, quando entra em qualquer segmento esportivo, qualquer modalidade que ela venha escolher, ela consiga esses valores para o resto da sua vida. Respeito ao próximo, a gente teve o exemplo do garoto que falou, poxa, aqui eu tenho alguns conceitos que eu tenho que seguir. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ter, uma visão de que eu possa viver do esporte, mas eu tenho que colocar em prática todos os ensinamentos que o esporte me transmite. Formação de caráter, né? Dificilmente você vai ver no esporte uma pessoa que ela não vá cumprir com aquilo que ela prometeu. Por quê? Porque quando você está numa competição, quando você está, mesmo que seja numa atividade lúdica, você tem regras que você tem que seguir. E essas regras do esporte, com o passar dos anos, elas acabam sendo transferidas para o dia a dia da pessoa, né? Então, a gente fica muito feliz quando vê um garoto que ele melhorou não só na escola, mas no seu convívio familiar, né, com os seus amigos de uma forma em geral, e que ele está colocando em prática todos os conceitos que o esporte transmitiu para ele. Isso é muito bacana. Deixa eu só chamar a atenção das pessoas, as imagens que estão aparecendo agora são justamente do projeto do Fran da Associação Cauê. Feliz. Professor. O que mais, né, vale a pena aqui destacar justamente? O Fran citou aí alguns valores, né? Que não são só que vão para o próprio atleta, para quem vai se tornar atleta, mas para o cidadão. Eu acho que é uma questão, né, como eu havia comentado, da vitalidade do esporte, da sua complexidade. Nós temos um testemunho, né, queria parabenizar pela beleza do protagonismo e do projeto de inclusão social, né, que realmente são heróis que tentam viabilizar um pouco o seu saber em relação à população. Mas é importante destacar que o esporte, ele pode ter funções sociais, ele pode ter disfunções sociais. O esporte pode ser inclusão, educação, celebração da vida, desenvolvimento humano. Ele pode ser corrupção, mau uso do dinheiro público e até, de uma certa forma, relações desiguais de poder. Nós temos que fazer uma escolha, de preferência, como o nosso colega aqui apontou, no caminho da inclusão. Mas um fator importante, usando o esporte como inclusão e desenvolvimento humano, é a questão da mediação pedagógica. O esporte, por si, ele não faz nada. Sim. Quem faz alguma coisa é um mediador na posição de técnico, professor,
atleta, que obviamente entre um sujeito aprendente e uma modalidade esportiva, existe alguém aqui que está fazendo a veiculação de atitudes, valores, ensinando habilidades. A qualidade dessa mediação pedagógica, uma mediação humana de um líder, de um adulto, de um educador. Melhor, é ela que vai fazer o esporte caminhar mais na direção da função social desejável do que da sua disfunção social. Que tem sido o seu papel ao longo desses anos. Na verdade, quando você trata, vou falar da periferia especificamente, né? Nós estamos na contramão de muitas coisas que o professor acabou colocando aqui, né? Então, assim, você transmitir para o jovem que ele pode viver do alto rendimento, aonde você vê que o governo ou as grandes entidades, os grandes clubes, muitas vezes, eles são refém, eles não têm condições de oferecer o mínimo para o atleta se manter no alto rendimento. E você, todo dia, você tem que martelar isso na cabeça do jovem, que o esporte não é só o alto rendimento. Porque todo mundo que vai praticar alguma atividade esportiva, ele sonha com o quê? Olimpíada, Campeonato Mundial, viajar, né, conhecer novos países, conhecer novas culturas. E muitas vezes ele não consegue sequer uma federação para disputar a modalidade em que ele está participando. Por quê? Porque tudo gera custos, né? A gente tem exemplos de atletas aí que estavam recentemente lutando por patrocínio, porque precisavam fazer camping, porque precisavam viajar e não tinham condições financeiras para isso e que estavam com índices olímpicos para disputar a Olimpíada. Se isso acontece no alto rendimento, imagine no esporte de base, né? O que está sendo feito pela nossa base? Quais são os programas sociais? Que tipo de legado nós vamos deixar após a Olimpíada para que essas gerações que estão sonhando em viver do esporte, que estão vindo, consiga se desenvolver e consiga chegar no alto rendimento? Consiga chegar na Olimpíada, consiga chegar no Campeonato Mundial e consiga sobreviver bem, né, com o que ele consegue de recurso financeiro. As grandes empresas hoje no país, nós estamos vivendo uma crise muito complicada, né? Então, existe assim, cortes, né, de patrocínio, existem atletas que muitas vezes eles têm que buscar recurso dentro da própria família para poder ele disputar um campeonato onde uma nação de 200 milhões de habitantes vão estar torcendo por ele. Sim. E, de repente, por uma fração de segundo, esse atleta ele acaba não conseguindo. Aí, o dito popular, professor, como a gente diz na periferia, poxa, o cara amarelou. Não, ele não amarelou. Né? Ele talvez não tenha tido antes toda uma sustentabilidade, todo um trabalho de apoio. Nós estamos falando de 10 anos de um evento, né? Eu costumo brincar com os meus amigos assim, você não forma um atleta olímpico da noite para o dia. Sim. Você precisa de no mínimo 10 anos para trabalhar a parte física, para trabalhar a parte psicológica, para trabalhar a parte familiar e social dele. Para dar todas as condições para que ele chegue lá. O atleta de alto rendimento, ele tem que abrir mão de muita coisa. Então, ele vai ter que abrir mão do celular, né? Das horas que ele fica no celular, ele vai ter que abrir mão das baladas com os amigos, ele vai ter que abrir mão muitas vezes da namorada, porque ela não vai ter paciência para esperar, ela quer sair, ela quer se divertir, e, no entanto, ele vai ter que estar concentrado, ele vai ter que estar treinando, ele vai ter que abrir mão do convívio familiar e social dele para atingir um objetivo que é o ápice, colocar a medalha no peito. Agora, o professor colocou ali, né, que o esporte é complexo e tem vários caminhos, né? O senhor citou, existe o caminho da inclusão ou da exclusão, da educação, da cultura ou da corrupção. Qual é o caminho que o nosso país vem seguindo? Eu acho que nós estamos falando cada vez mais em inclusão, estamos falando cada vez mais em cidadania, né? Nós estamos falando mais em oportunidades de cultura, de educação, de oportunidades sociais e econômicas, e o esporte vai caminhando. Só que ele não vai caminhando de uma maneira homogênea e tranquila. Ele é um fenômeno humano. Seu criador, os seres humanos, representam sombra e luz, inclusão e exclusão, coerência e incoerência. Eu acho que nesse momento histórico que nós estamos atravessando, esse momento das Olimpíadas, nós teremos uma oportunidade de aprender muito com esse fenômeno sobre o fenômeno esporte, qual é o uso, a sua função que nós queremos encaminhá-la como um fenômeno econômico. Por exemplo, como gestar mega eventos esportivos com responsabilidade econômica e fiscal. Como fazer um planejamento, execução e deixar um patrimônio material, ginásios, arenas, estádios, e otimizar o seu uso, seja na perspectiva do esporte
participação, lazer, seja na perspectiva do esporte, inclusão educacional ou no esporte de rendimento. Algumas nações já avaliaram que lugar deve ocupar o esporte. Os países nórdicos se recusaram a colocar as Olimpíadas no seu país porque entendiam que tinham outras demandas e o esporte deveria ter um caráter mais social e educativo do que empreender seus recursos no esporte de rendimento. Outros utilizam isso como uma identidade nacional. Nesse momento, nós vamos ter muitas condições, não só no pré-evento das Olimpíadas, mas agora, durante o evento. Sim. E, sobretudo, no pós-evento. Nós temos a oportunidade histórica e social de aprender qual é o potencial e a função social do esporte em decorrência das Olimpíadas no Brasil. Podemos deixar um legado material, que ainda nós vamos avaliar o quanto realmente ele se efetivou, mas tem um aspecto importantíssimo, que é o legado imaterial. O quanto nós aprendemos em relação às linguagens e às modalidades esportivas. O quanto nós percebemos se deveremos usar os nossos recursos. O quanto o esporte brasileiro avançou em ciência, tecnologia e também em resultados esportivos. É uma oportunidade histórica de aprendizado social e humano com esse fenômeno demasiadamente humano chamado esporte. E o que deixa a gente muito triste é ver tudo isso que o professor colocou, a aplicação dos recursos, tirarem o brilho de um momento único que o nosso país está vivendo. Quantos protestos existem, quantas pessoas que estão assim, tentando tirar o brilho desse momento único, de dois grandes mega-eventos que nós vivemos nos últimos 2 anos, que foi a Copa do Mundo e a Olimpíada, e o que nós vamos deixar para que os nossos jovens vejam o esporte como um elemento de transformação ou de inclusão. O papel principal não é da sociedade. A sociedade sabe que o esporte ele previne. As autoridades precisam ter essa consciência de que o esporte ele não pode ser tratado da forma como ele vem sendo tratado. Porque para a sociedade é muito mais fácil você prevenir ou combater para o poder público. Então, o poder público ele tem que ter essa noção. Se eu tiver 300 crianças praticando atividade esportiva, se eu tiver um centro de excelência em cada bairro, se eu tiver projetos sociais, sejam ele com recurso privado ou público, eu vou estar transformando a vida daquela comunidade e eu vou estar, no mínimo, minimizando os problemas. Sim. Seja ele da criminalidade, seja ele de saúde. Porque o esporte e a saúde, ele anda junto, a criminalidade também anda junto. Porque a partir do momento que o garoto está inserido dentro de uma atividade esportiva, dificilmente ele vai estar envolvido com coisas ilícitas. Então, hoje em dia é muito comum você ver matérias onde o jovem, cada vez mais cedo, ele está se envolvendo com a criminalidade. Por quê? Ele está sendo resgatado muito mais cedo. Por conta das penas, aí entra uma questão jurídica, as nossas leis elas são lá muito atrasadas, então você não consegue ter hoje uma dimensão do que é possível fazer ou não fazer com um jovem de 12 anos que entrou para a criminalidade. Quando, na verdade, é uma criança, essa criança ela tem que ter o direito de optar. Eu vou pelo caminho do bem ou eu vou pelo caminho do mal? Se eu seguir esse caminho aqui, eu vou estar me prevenindo, eu vou estar traçando um horizonte, um objetivo onde eu quero atingir. Ou ele vai para o caminho errado. Daí a importância de oferecer um outro caminho. E oferecer um outro caminho. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa? Sim. Perfeito. A gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. No dia da abertura dos Jogos Olímpicos, conversamos sobre o papel social do esporte. Com a gente, Francisco Carlos da Silva, fundador da Associação Esportiva e Cultural CAUE, e Walter Roberto Correia, professor da Escola de Educação Física da USP. Vou voltar aqui com um dado que chama muito atenção para vocês comentarem, A gente estava falando aqui da importância do esporte, independente de se formar aí atletas ou não, No entanto, 30% das nossas escolas públicas não têm professores de educação física e nem sequer locais apropriados para a prática dessa atividade. 30%. O que explica esse número tão baixo assim? Talvez ele explique qual é tão alto, 30% não tem. Eu acho que explica a falta de clareza das políticas públicas de educação, qual é o lugar da educação, dos recursos para a educação e dos recursos para a educação física e para o esporte no sistema educacional.
Talvez ela seja reflexo de que nós ainda não tenhamos bem concatenado, bem esclarecido qual é o peso que a educação e uma política de educação deve ter dentro da nossa sociedade. Talvez ela seja um reflexo, né? Quer dizer, não basta apenas nós termos o aparato material, as quadras e a contratação de professores. É preciso que haja uma política de educação e cultura consistente, ou seja, qual é o lugar das aulas de educação física, das aulas de educação artística na formação do cidadão brasileiro. A educação física é apenas um passo, né? O esporte, ele é tão rico e ele historicamente ele tem sido posto dentro do currículo das escolas pela educação física. Ela desempenha um papel importante, ela desempenha um papel de socializar, educar, algo que chamamos de cultura corporal do movimento. O que eu quero dizer com isso? Hoje a educação física brasileira olha para as suas possibilidades e vê a chance de educar para as danças, as lutas, as ginásticas, as modalidades esportivas, o conhecimento do corpo. Mas o esporte é tão rico e é tão interdisciplinar que ele exige a participação de outros componentes. A história tem algo a dizer, a geografia, a literatura, a biologia. Voltando, essa questão das restrições, das condições materiais, das aulas de educação física, do esporte escolar, reflete um pouco qual é o lugar, qual é a prioridade que nós estamos colocando da educação na agenda das políticas públicas brasileiras. Fran. 30%, como você colocou, é um nível, é um índice assustador, né? Eu tenho vários amigos que são professores. Hoje existe, por exemplo, a pessoa se forma no setor de educação física. Na minha época, ele queria dar aula na escola pública ou na escola particular, que era muito bacana. Muitos dos professores hoje se formam, eles se especializam em uma determinada modalidade, vão abrir as suas consultorias, vão ser personal, que é muito bacana também. Mas aí ele foge um pouco dessa questão do papel de educador, né, professor? A partir do momento que ele começa a usar o esporte e ele desenvolve um trabalho dentro de uma assessoria esportiva, dentro de um determinado clube, ele vê o esporte como uma ferramenta não de educação, mas da sobrevivência dele como professor, a gente acaba tendo esse problema dos 30%. Né? É difícil você entrar numa escola e você ver a estrutura que ela oferece para os seus professores trabalharem em diversas modalidades. Normalmente você vai ter uma quadra, né, esportiva, né, com um professor onde ele vai trabalhar as modalidades tradicionais. Né? Oferecer, além disso, tem que existir um planejamento por parte do poder público. E aí público. também, que não pode, daí dessa questão que o Fran colocou, né? Oferece só as modalidades aí tradicionais, daí não pode ter como consequência um outro problema, que é a questão, às vezes, oferece aí, por exemplo, o basquete. Né? O quanto que todos os alunos são valorizados. Porque a gente vê muitas vezes, então, tem aluno ali que não é bom no basquete. Sim. E aí que não entra o esporte como um fator de exclusão? Eu acho que tem uma questão O importante. quanto os nossos profissionais são formados para olhar, então, para o esporte como algo educativo e não apenas de competição? Por isso que eu acho que a discussão da educação física na escola passa pela educação da escola. Essa educação física, ela tem que ser inclusiva. Não é só incluir o mais gordinho, o mais magrinho, o mais habilidoso, o menos habilidoso. Isso passa pela orientação da inclusão. Mas é a riqueza dos conteúdos que a escola traz. Ou seja, hoje a escola ela não tem a obrigação de servir ao sistema esportivo. Né? Ela coloca o esporte ao lado de outras manifestações corporais que estão presentes na cultura e precisa dar uma pluralidade. Por isso, o debate de currículo, e hoje nós estamos discutindo a base curricular comum desse país, a educação física é um componente e ela precisa se pautar pelo princípio da inclusão e pelo princípio da pluralidade e da diversidade, não apenas humana dentro da escola, mas pela pluralidade e a diversidade das manifestações corporais. O esporte é tão relevante que tem lugar na educação física, mas ele tem lugar na escola como um todo. Olha, para terminar, que nosso tempo está acabando, aí nós ouvimos muito na época da Copa do Mundo, que legado a Copa vai deixar. Agora estamos ouvindo de novo, né? Qual o legado que a Olimpíada vai deixar? O que esperar nesse sentido? Antes de passar a palavra para você, Fran, você, não é à toa, né? O seu trabalho, merecimento, aí carregou até a tocha, né? A gente tem até essa imagem sua aí, até separamos uma homenagem ao seu trabalho, né? Muito bacana. Que legado. Que esperar nesse sentido? Eu acho que, assim, a gente tem que... há uma necessidade muito grande de um planejamento
né, ter uma conversa muito direta, poder público, família, comunidade, clube, né, todos aqueles que são apaixonados pelo esporte, como eu e o professor também estamos demonstrando aqui, assim, você tem um planejamento onde você consiga levar para as pessoas a prática no dia a dia. Não você utilizar o esporte apenas como um instrumento, não apenas para o lado estético da coisa, né, que as pessoas veem muito o esporte como se todo mundo quer ter barriga de tanquinho, todo mundo quer estar bonitinho, mas as pessoas esquecem-se dos valores que o esporte transmite, né? Eu acho que é esse o papel fundamental. Tem que haver um planejamento, tem que haver uma especialização, não só por parte dos professores. Porque o que adianta o professor se especializar, estudar diversas modalidades, ser o PhD em todas as modalidades, se ele não vai ter o local onde ele vai ensinar isso para as crianças, né? Então, de repente, ele chega numa escola pública, ele só tem uma quadra, ele não tem uma quadra de tênis, por exemplo, ele não tem uma piscina, ele não tem uma caixa de areia para ele executar o salto, ele não tem uma pista de atletismo para ele desenvolver isso. Então, tem que haver esse planejamento por parte do poder público e o poder público vê aonde o esporte vai conseguir fazer com que o nosso país se torne uma potência olímpica, com que o nosso país se torne um país diferenciado na sua forma de transmitir valores dentro do esporte. Professor, e que a Olimpíada não acabe só apenas no último dia do encerramento, né? Exatamente. Eu acho que com o encerramento o movimento olímpico pode continuar como aprendizado social, aprendizado da relação público e privado, de gestar e executar bem os recursos em termos de mega eventos e projetos. Repensar as políticas de educação, cultura e de esporte, qual é o lugar que elas têm. E, principalmente, a capacidade de nós entendermos um pouco mais os seres humanos. Eles estarão jogando. E, como esporte também é um jogo, vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Maravilha, fechou aí, né? Com chave de ouro. Vou colocar só mais um comentário da Carolina aqui. Esporte leva a disciplina e isso é essencial para a vida. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Sou fã da TV Cultura. Que ótimo, muito bom saber. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pela companhia. Boa tarde, um ótimo final de semana para vocês.